Eu acho que é bom apagar essa lâmpada bem aqui da frente. Apaguei aí, Giseline. Pronto. Professora? Sim. Oi. Vocês não estão me escutando? Vocês em casa estão me escutando? Estão me ouvindo? Estamos, professor. Professora, boa tarde. Oi. Boa É a tarde. Charlene. Eu pedi bem para a Beatriz mostrar um negócio para a senhora, viu? Certo. Eu vou assistir a aula aqui em casa, viu? E a visita chegou. Algum. Tá certo, Charlene, sem problema. Obrigada, professora. De nada. Então, vamos lá começar, pessoal. Professora? Sim. Boa tarde, é o Danilo, porque a internet está caindo toda hora. Professora, não sei se a Ana Letícia lhe avisou, é que eu estou de atestado desde terça-feira. Eu vou assistir online, viu? Tá ok. Sem problema também. Aí na aula prática, aí na semana que vem eu vou para a monitoria para pegar a aula prática, viu? Tá ok. Hoje a gente vai fazer a Obrigado, prática de pé. Pois De é, nada. aí na semana que vem eu pego a monitoria com os meninos. Tá ótimo. É uma prática bem Obrigado. simples, vai ter direitinho. Tá, obrigado. Prática de vascularização e inervação na segunda. Então, pessoal, esse é o nosso conteúdo de hoje, estudar a vascularização e também a inervação do membro inferior. E é a última aula dessa unidade, né, do membro inferior. Então, nós já sabemos que todo o sangue oxigenado, ele sai do coração, do ventrículo esquerdo, pela artéria aorta. A artéria aorta, inicialmente, ela tem uma direção, né, ascendente, subindo, eu chamo de aorta ascendente. Depois ela vai fazer esse arco aqui, que é o arco da aorta, e depois ela vai descer, a aorta descendente. A aorta descendente, primeiro, ela percorre o tórax, aí vai perfurar o músculo diafragma no orifício que se chama hiato aórtico do diafragma, e vai penetrar na cavidade abdominal. Vai também descer na cavidade abdominal, anterior à coluna vertebral, um pouco à esquerda do plano mediano, e ao nível da quarta vértebra lombar, a aorta ela vai terminar e ela vai se bifurcar, originando seus dois ramos terminais, que são chamados de artérias ilíacas comuns. Artéria ilíaca comum direita e artéria ilíaca comum esquerda. Cada artéria ilíaca comum, ela vai se bifurcar em artéria ilíaca interna e artéria ilíaca externa. A artéria ilíaca interna, que é essa aqui, ela vai irrigar principalmente os órgãos pélvicos, o útero, a bexiga, o reto, a próstata, os órgãos genitais, então vai irrigar, né, o que está mais internamente, a pelve. E a ilíaca externa, ela é que vai se dirigir aqui para o membro inferior, ela vai fazer o suprimento arterial do membro inferior. Mas a artéria ilíaca interna, ela vai originar algumas artérias que vão principalmente para a região glútea, que são as glúteas, glútea superior e glútea inferior. Elas são originadas da ilíaca interna. E a ilíaca interna, ela também vai dar uma artéria que vai descer aqui para a região medial da coxa, passando lá no forame obturado, que é a artéria obturatória. Então, na verdade, a ilíaca interna, apesar dela irrigar principalmente os órgãos pélvicos, por exemplo, aqui na mulher, a bexiga, o útero, a vagina, o reto com o canal anal, os órgãos genitais externos, então ela vai principalmente para a pelve. Mas a ilíaca interna, que é essa aqui, ela vai dar 3 artérias que vão ser importantes para o membro inferior. Essa artéria aqui é a artéria glútea superior, né, que vai irrigar a artéria glútea, que ela vai emergir aqui acima do músculo piriforme, irrigando aqui essa região glútea, e essa aqui é a glútea inferior, que ela vai emergir abaixo do músculo piriforme e vai irrigar também a região glútea.
Esse aqui, ó, é o músculo piriforme, ele passando no forame isquiático maior e acima dele a artéria glútea superior e abaixo a glútea inferior. Então, essas duas artérias glúteas, elas se originam da ilíaca interna. E um outro ramo importante da ilíaca interna para o membro inferior é esse primeiro ramozinho aqui que vem anteriormente, que é a artéria obturatória. A artéria obturatória, ela vai passar aqui pelo forame obturado e ela vai irrigar uma partezinha genital também, mas ela vai irrigar principalmente a região medial da coxa, essa transição aqui da coxa medialmente para a região genital. Ela vai irrigar medial da coxa. Então, da ilíaca interna, a ilíaca interna tem vários outros ramos colaterais, tem inúmeros, vesicais, uterina, retal. Então, da ilíaca interna, que tem várias artérias, que a gente vai estudar depois, o que vai nos interessar, por enquanto, são essas três artérias, glútea superior, glútea inferior e obturatória. Repetindo que as glúteas superior e inferior, elas passam pelo forame isquiático maior, acima e abaixo do músculo piriforme, e vão irrigar essa região glútea. E a obturatória vai passar pelo forame obturado e vai irrigar a região medial da coxa. Tem o nervo obturatório, que vai para a região medial da coxa, e também tem a artéria e veia obturatória, vão suprir a mesma região. Mas a artéria principal para o membro inferior é a ilíaca externa. A ilíaca externa, quando ela cruzar aqui a virilha, na virilha tem um ligamentozinho chamado de ligamento inguinal. Esse ligamento inguinal, que ele é o limite superior do trígono femoral, ele vai da espinha ilíaca antero-superior até o tubérculo púbico, exatamente aqui na virilha, ligamento inguinal. Aí a artéria ilíaca externa, que ela está passando abaixo do ligamento inguinal, quando ela cruza o ligamento inguinal, ela origina a artéria femoral. A artéria femoral é a continuação da ilíaca externa. A gente diz que a artéria femoral é o ramo terminal da ilíaca externa, mas ela simplesmente é a continuação da ilíaca externa. Então, essa aqui é a artéria femoral, ela se localiza aqui no trígono femoral, em posição intermédia, onde a veia femoral fica medialmente, o nervo femoral fica lateralmente e ela fica intermédio, né, entre essas duas estruturas. Então, percorre o trígono femoral, aqui ela fica bem superficial, inclusive uma lesão pode atingir e pode até provocar morte. E aqui, quando ela vai descendo aqui na coxa, nesse terço médio inferior da coxa, ela já fica mais profunda, porque ela já vai entrar dentro de um canal que se chama adutor. Então, aqui no trígono, ela é bem superficial. Aí, aqui ela vai desaparecer, porque ela vai se tornar profunda, passando pelo canal adutor. E ela vai irrigar toda a coxa. Nessa região aqui, bem superficial, ó, bem no início da artéria femoral, ela vai dar 3 ramozinhos superficiais. Essas 3 que estão mostrando aqui nessa figura. A artéria epigástrica superficial, essa artéria que vai subir aqui para irrigar a barriga, o abdômen, é a parede anterior do abdômen. Por isso que ela é chamada artéria epigástrica superficial. Ela vai subir para irrigar a parede anterior do abdômen. Aqui tem uma artéria que vem aqui medialmente, que se chama artéria pudenda externa. A artéria pudenda externa, ela vai irrigar estruturas genitais. Essa palavrazinha pudenda é relativa a genital. Então, a artéria pudenda, tem a pudenda interna e tem essa aqui que é a pudenda externa. A pudenda interna, ela não é ramo da femoral. A femoral é a pudenda externa. Aqui, ó, masculino, isso aqui é o ducto deferente, onde vai passar o espermatozoide na ejaculação. Ela vai aqui para as estruturas genitais. E tem uma artéria que ela vai lá para o ilíaco, aqui superficialmente, que se chama artéria circunflexa superficial do ilho. Ela vai aqui, né, no ligamento inguinal, em direção aqui à crista ilíaca. Essas 3 artérias aqui, elas são chamadas de ramos colaterais superficiais da artéria femoral. Aí, quando a artéria femoral se aprofunda, ela vai dando outros ramos aqui também mais profundos. Uma artéria bem importante é essa artéria aqui, que se chama artéria femoral profunda. Do jeito que aqui no braço tem a artéria braquial profunda, lá na coxa também tem a artéria femoral profunda. A artéria femoral profunda, ela vai para a região posterior e ela vai irrigar as estruturas posteriores, os músculos, a pele, todas as estruturas.
E ela vai dar essas artérias aqui que vão circundar o colo do fêmur, que se chama artéria circunflexa do fêmur. Tem a artéria circunflexa medial e a artéria circunflexa lateral. Então, elas vão se anastomosar, elas vão se encontrar assim de frente, envolvendo o colo do fêmur. Isso aqui, essa aqui é a medial. Essa é a medial e aqui é a lateral. Só que elas vão se anastomosar, elas vão se encontrar, né? Lateral e medial. E elas são ramos da artéria femoral profunda. A femoral profunda vai dar as circunflexas, que vão dar uma volta, né? Vão envolver aqui o colo do fêmur. E ela vai dar um ramo descendente, que vai originar umas artérias que a gente chama de ramos perfurantes, que vão irrigar, elas vão perfurar o septo intermuscular e vão irrigar a região posterior. Então, a artéria femoral ela vai descendo, irrigando toda essa musculatura aqui, o ilho pissoso, o sartório, o reto femoral, o vasto medial, o vasto lateral, tensor, todos os músculos. E aí, quando ela chegar aqui inferiormente, ela vai passar por um orifíciozinho no músculo adutor magno, que se chama hiato tendíneo do músculo adutor magno. Quando ela passar nessa aberturazinha, nesse orifício, ela vai para a região posterior da coxa e ela vai mudar de nome. Ela vai passar a chamar-se artéria poplítea. A artéria poplítea é a continuação da artéria femoral. Na hora que a artéria femoral passa por esse ato tendíneo, e ela vai ligar aqui a região posterior da coxa. Uma característica da região posterior do joelho, desculpa. Uma característica das artérias é que elas sempre passam pela zona de flexão na articulação. A flexão do quadril é aqui para frente, então ela passa aqui bem na frente do quadril. Mas a flexão do joelho é para trás, a gente dobra o joelho é para trás. Então ela tem que passar por a região posterior do joelho. Por isso é que ela faz essa voltazinha e passa por dentro do músculo adutor magno, no hiato tendíneo do adutor magno. Ou seja, é como se fosse a mesma artéria, só que primeiro eu chamo a artéria ilíaca externa, aí cruzou o ligamento inguinal, aí ela já se chama artéria femoral. Cruzou o hiato tendino do adutor magno, ela já se chama artéria poplítea. Então, a artéria poplítea é o ramo terminal da artéria femoral, e a artéria femoral é o ramo terminal da ilíaca externa. Tudo bem? Aí a artéria poplítea, sim. A senhora quer que a gente saiba que todos esses ramos colaterais superficiais, profundos, da femoral, da artéria femoral? Os colaterais é importante você saber, os superficiais e os profundos, saibam pelo menos a femoral profunda, porque todos esses outros aqui, ó, já saem da femoral profunda. Assim, colaterais mesmo ela dá, epigástrica superficial, a circunflexa superficial do ilho, a pudenda externa e a femoral profunda. Aí esses outros ramozinhos aqui, que eu botei esse tiquezinho, elas já são ramo da femoral profunda. Certo. Obrigada. Professora, o nervo pudendo passa ali também junto com a artéria? Não. O nervo pudendo, ele vai passar lá no forame isquiático maior e menor. Porque o nervo pudendo, ele acompanha a artéria pudenda interna, tá? Porque nervo essa aí é externa. Nervo só tem um nervo pudendo. Agora a artéria tem a artéria pudenda interna e a artéria pudenda externa. Mas todas elas, tanto a interna como a externa, as externas são essas aqui, ó, elas vão para a região genital. Elas vão lá para os lábios maiores, para o escroto, para o clitóris, vão lá para aquela região mesmo genital. Muito bem. Então, passando aqui atrás do joelho, lá na fossa poplítea, né, que é esse losangozinho aqui, a gente vai identificar a artéria poplítea. A artéria poplítea ela vai irrigar exatamente o joelho. Ela vai dar esses ramos aqui do joelho superiores, aí tem o medial e o lateral, e inferiores também medial e lateral. Ela vai irrigar, a estrutura principal que ela irriga é o joelho. Ela vai dessas artérias aqui do joelho. Superficiais, inferiores, né? Superiores e inferiores, e cada uma delas medial e lateral. E elas vão fazer a irrigação de todo o joelho. O joelho é uma estrutura complexa, então ele tem também uma irrigação rica.
Aí essa artéria poplítea, quando ela chegar aqui, ó, ela vai terminar e ela vai se bifurcar, originando duas artérias. O esperado é que fosse a artéria fibular e a artéria tibial. Só que a fíbula é fininha, ela não é assim a região principal da perna. Então, quando a artéria poplítea se bifurca, ela dá a artéria tibial posterior, que é essa aqui, e a artéria, ó, aqui a artéria poplítea, né? Aí é que ela se bifurcou. Aí, quando ela se bifurca, ela origina a artéria tibial posterior e a artéria tibial anterior. A artéria tibial anterior, como isso aqui está aqui atrás, ó, ela vai perfurar a membrana interóssea, aquela membranazinha unida ele dois, e vai passar para a região anterior. E a tibial posterior, ela continua aqui atrás. E essa tibial posterior, ela vai originar a artéria fibular. A artéria fibular também existe, mas ela não sai direto da poplítea. A poplítea se divide em tibial anterior e tibial posterior. E a tibial posterior origina a artéria fibular. Tem livro que chama essa partezinha aqui, antes dela dar artéria fibular, de tronco tíbio fibular. Mas isso é uma nomenclatura mais antiga, mas tem livro que ainda chama de tronco tíbio fibular. Aqui está mostrando a mesma coisa, ó, aqui a artéria poplítea, ela passou aqui no hiato tendíneo do músculo adutor magno, ela deu aqui as artérias do joelho superiores, medial e lateral, inferior, medial e lateral. Ela vai dar umas artériazinhas também para irrigar os gastrocnêmios, medial e lateral. Aí, quando ela se bifurcar aqui, ela vai originar a artéria tibial anterior, que vai cruzar a membrana interóssea, e a tibial posterior. E a tibial posterior origina a artéria fibular. Então, está mostrando aqui nessa figura, ó, a artéria tibial anterior. Está muito boa a imagem, mas ela vai passar aqui junto com esse nervo. Como é o nome desse nervozinho aqui da frente? Vamos lá. Fibular anterior. Fibular profundo. Ó, lembrando, os nomes dos nervos aqui vão ser diferentes das artérias. Porque na perna eu tenho 3 nervos, mas os nervos são tibial, fibular superficial e fibular profundo. Aí as artérias também são 3, mas são fibular, tibial anterior e tibial posterior. Então, a artéria tibial anterior, ela vai acompanhando o nervo fibular profundo. Esse compartimento anterior da perna é irrigado pela artéria tibial anterior e inervado pela artéria fibular profunda. Tudo bem? Pelo nervo. Aí a artéria tibial, como? Pelo nervo, né? É, o nome do nervo aqui da frente, da região anterior da perna é nervo fibular profundo. Fibular profundo. E a artéria tibial anterior. Tá? Aí a artéria tibial anterior, ela vai perfurar a membrana interóssea, vai descer aqui entre os músculos anteriores. Que músculo é esse? Tibial anterior, extensor longo dos dedos, extensor longo do hálux, ela vai descendo aqui. Vai originando ramos musculares para inervar esses músculos. Ela vai dar uma artériazinha aqui, ó, que vai subir aqui para o joelho, artéria aqui, ó, que ela vai subir aqui para o joelho, ela se chama artéria tibial recorrente. Toda vez que uma artéria volta, ela se chama recorrente. Tem a recorrente radial, recorrente ulnar, lá no antebraço, e aqui também tem a recorrente tibial anterior. Mas ela vai, desce, irrigando todo o compartimento anterior da perna. Lá na região aqui do tornozelo, ela vai dar umas artériazinhas que vão para os maléolos. Aí ela vai dar artéria maleolar lateral, que vai para o maléolo lateral, e artéria maleolar medial. Deixa eu ver se tem outra figurazinha melhor. Está aqui, ó. Ela desceu, deu a recorrente tibial anterior, aí desce, irrigando tudo. Quando ela chega lá no tornozelo, ela vai dar essa artéria maleolar medial e artéria maleolar lateral. Aí vão irrigar os maléolos. Aí a artéria continua. Saiu da perna, vai chegar no pé. Quando ela chega no pé, ela muda de nome. Aí, como ela está na região superior do pé, que é o dorso do pé, aí ela aqui se chama artéria dorsal do pé.
já no pé, dorsal do pé. A artéria dorsal do pé, quando ela chega aqui, próxima aos cuneiformes, ela faz assim um arco, fica assim redondinha. Quando ela faz esse arco aqui, aí ela já muda de nome de novo. Aí já é aqui artéria arqueada. Da artéria arqueada, vão sair as artérias metatársicas dorsais, que já são os metatársicos dorsais. Aí, quando chega lá no dedo, elas vão se bifurcar e vão formar as artérias digitais dorsais. Aí já estão no dedo. Então, é uma sequência, ó. Primeiro, aqui na perna, ela se chama tibial anterior. Aí, entrou no pé, já muda de nome. Artéria dorsal do pé. Quando ela chega lá no dorso do pé, ela faz uma voltazinha assim, um arco. Quando ela faz um arco, ela se chama artéria arqueada. Da artéria arqueada, são artérias metatársicas dorsais e as metatársicas dorsais já lá no dedo originam as digitais dorsais. Tudo bem? Tanto faz. Uma artéria é um ramo. A gente pode chamar uma coisa ou a outra, tá? Mas chame artérias. Porque quando a gente está falando assim, a artéria tal dá o ramo tal. Então, quer dizer que ela dá a artéria tal. A artéria femoral é ramo da artéria, então eu posso chamar, é o ramo da artéria tal. B. Então, estudamos a região anterior, chegou lá no pé. Agora a gente vai estudar a região posterior. Aí aqui na fossa poplítea, da artéria poplítea. Aí a artéria poplítea, ela dá aqui a tibial posterior. A tibial posterior, que é tudo isso aqui, ó. A figura parece ser a mesma coisa, mas é que eu estou vendo pela frente. É como se tivesse o pé, eu tirei uma foto pela frente. Essa figura aqui é como se a pessoa estivesse na ponta do pé, eu já estou olhando é por trás, né? Então, essa aqui, ó, aqui é a poplítea tibial anterior, que vai lá para frente, e aqui é a tibial posterior. A tibial posterior, ela dá esse ramo colateral aqui, que é a artéria fibular. Aí ela desce junto com a fíbula, e lá no tornozelo ela vai dar a artéria maleolar lateral e a calcanear lateral. Aqui, ó, ela vem aqui, fibular. Aí aqui ela vai dar um para o maléolo, é a artéria maleolar lateral, e ela vai dar um para o calcâneo, artéria calcanear lateral. Porque a tibial vai dar de mesmo nome, só que a tibial dá as mediais. A maleolar medial e a calcanear medial. Aí a artéria tibial posterior, ela continua, depois dela dar aqui a maleolar, a calcanear. Aí ela vai lá já na planta do pé, ela vai se bifurcar. Quando ela se bifurca, ela vai originar a artéria plantar lateral e a artéria plantar medial. Essas artérias plantar lateral e plantar medial, elas vão se anastomosar, elas vão se juntar. E essa junção delas duas aqui é o arco plantar. A planta do pé, tudo que está em cima é dorsal. O que está embaixo é plantar. Então, artéria plantar lateral, artéria plantar medial, quando elas se unem aqui, formam o arco plantar. Do arco plantar vão sair as artérias metatársicas plantares, que é as metatársicas dorsais e tem as metatársicas plantares. E as metatársicas plantares, elas vão originar as digitais plantares. Então, o sangue vai chegar até a ponta do dedo. Ó, não confundir as anteriores com as posteriores. Qual é o ramo terminal da tibial anterior? Tibial anterior vai para o dorso do pé. Então, qual é o ramo terminal dela? A dorsal do pé. A dorsal do pé, ela dá só uma voltazinha, artéria arqueada. Aí da arqueada saem as metatársicas dorsais. Na região posterior, a tibial posterior, ela vai se bifurcar mesmo. Se bifurca. Quando ela se bifurca, ela dá a artéria plantar medial e plantar lateral. Vão se juntar. Quando ela se junta, arco plantar. Aí do arco plantar, saem as metatársicas plantares. E as metatársicas plantares, elas se bifurcam lá no dedo para formar digitais plantares.
Ok? Bem, então o sangue saiu do coração, chegou lá no dedo do pé. O sangue agora vai voltar. Quando o sangue vai voltar, ele vem contra a gravidade. Ele vem devagar. Não tem uma bomba lá no pé para jogar esse sangue de volta, como tem uma bomba aqui que é o coração. Já vem bem devagar. Se o sangue vem bem devagar, ele precisa de muitas veias para poder trazer aquela mesma quantidade que passou rápido nas artérias. Aí as veias, elas existem profundas, acompanhando as artérias. E existem as veias superficiais, que elas não têm nenhuma artéria próximo delas, mas no final elas vão desembocar nas profundas. Quais são as veias superficiais do membro inferior? São as safenas. Safena magna. Safena magna começa bem aqui no pé, ela sobe até a região inguinal. Então, ela vem toda perna e coxa. Medialmente, né, aqui no meio, na perna e coxa. E ela é o vaso sanguíneo utilizado para fazer a cirurgia lá no coração, que é a ponte safena. E aqui, lateralmente, ela vai ter uma outra veia superficial, que é a safena parva. Essa palavra parva quer dizer pequena, magna quer dizer a maior. Então, tem uma safena grande, que é a safena magna, que vai até lá a região inguinal, até a virilha. E tem uma veia safena pequena, que é a parva, que só vai até o joelho, e ela termina na veia poplítea. O Ian, ele é cheio de bisuzinho, né? Aí ontem eu vi ele ensinando a menina, PP, parva poplítea. Então, a parva desemboca na poplítea, PP. Mas a magna, ela desemboca na femoral. As veias profundas, elas recebem o mesmo nome das artérias e elas normalmente elas são duplas, principalmente essas menores. Até aqui a poplítea, né, da poplítea para baixo, elas são duplas. Ou seja, tem duas veias tibiais anteriores, duas veias tibiais posteriores, duas veias fibulares, são duplas. Quando elas vão se juntar aqui na poplítea, aí normalmente a poplítea já é só uma, mas tem pessoas que têm duas poplíteas. Mas como a poplítea é bem volumosa, normalmente ela é única, mas ela pode ser dupla. Aí então juntou aqui as tibiais, aí formou a veia poplítea. Aí a veia poplítea, depois que passa lá no músculo adutor magno, origina a veia femoral. A veia femoral, depois que passa lá no ligamento inguinal, origina a veia ilíaca externa. A veia ilíaca externa se junta com a veia ilíaca interna e forma a veia ilíaca comum. A veia ilíaca comum direita se junta com a veia ilíaca esquerda e forma a veia cava inferior. A veia cava inferior é a junção da veia ilíaca comum esquerda com a veia ilíaca comum direita. Então, o nome das veias profundas é igual ao nome das artérias, tá? A veia cava inferior, ela acompanha a aorta. Não existe veia aorta. O nome da veia que acompanha a aorta, aqui embaixo é a veia cava inferior e aqui em cima é a veia cava superior, como se fosse a aorta ascendente e lá no local da aorta descendente. Então, vamos falar aqui mais um pouco sobre as veias superficiais. Elas vão se formar aqui no dorso do pé. No dorso do pé tem um arcozinho aqui, ó, que se chama arco venoso dorsal do pé. Aí, desse arco venoso, aqui medialmente, vai formar a veia safena magna. A veia safena magna é medial. E lateralmente, vai formar a veia safena parva. Elas ficam bem próximas do maléolo. Quando a gente vai dissecar cadáver e quer manter, porque as veias safenas, assim como a veia cefálica e basílica aqui em cima, elas ficam dentro da pele subcutânea. Elas ficam dentro de muita gordura. Se a pessoa for gorda, aí é que tem gordura em torno delas. Aí, para a gente encontrar e não perder no cadáver, a gente começa a dissecar aqui pelo maléolo. Vai aqui no maléolo, faz um cortezinho. A safena magna, ela passa exatamente aqui, anterior ao maléolo medial. Ela está aqui, ó.
Aí você vai dissecar, você já faz um corte aí e encontra ela. Aí depois que encontra, aí você sai dissecando ela subindo até chegar lá. Bem, então, a aversafena magna, a magna primeiro, ela se forma na borda medial do pé. Aí ela vai percorrer, tá aqui ela, ó, passa por frente do maléolo medial, aí vai correr medialmente a perna, medialmente a coxa, e ela vai desembocar na veia femoral, ou seja, ela é tributária da veia femoral. Ela vai perfurar, deixa eu ver se tem outra foto, não. Ela vai perfurar aqui, ó, a face lata para desembocar aqui no trígono femoral, na veia femoral. Então, veia safena magna, ela é tributária da veia femoral. Essa palavra parva quer dizer pequena, ela não vai até lá a virilha, ela só vai aqui até o joelho. A veia safena parva, ela já se forma aqui lateralmente, no dorso do pé. Aí ela sobe lateralmente na perna, mas aí depois ela vai para a região posterior da perna. Ela passa entre o gastrocnêmio medial e o gastrocnêmio lateral. Lá, alguns cadáveres, tem uma veia assim, exatamente separando os dois gastrocnêmios. É a veia safena parva. E a veia safena parva, ela é tributária da veia poplítea. Ela desemboca na veia poplítea. Então, existem duas veias superficiais importantes no membro inferior. Veia safena parva, veia safena magna. Safena magna, tributária da veia femoral, e a veia safena parva, tributária da veia poplítea. Então, essa aí é a irrigação do membro inferior. Agora, a gente vai estudar a inervação do membro inferior. Vamos lá. O membro superior é irrigado pelo plexo braquial. O membro inferior é inervado pelo plexo lombosacral. Então, o plexo que inerva o membro inferior é o plexo lombosacral. Só que o plexo braquial, ele só inerva o membro superior. Só vai para o membro superior. O plexo lombosacral não é assim. O plexo lombosacral, ele inerva o membro inferior, mas inerva também região genital, região pélvica, região anal. Então, a gente não vai estudar todos os nervos dele, não. A gente vai estudar ele agora bem rápido, porque a gente não vai estudar todo o plexo. Ele inerva abdômen, esses nervos aqui, linguinal e limpogástrico, ele vem para a região aqui, ó, barriga. Aí tem os anais, que ele vai para a região anal, tem por dentro, que vai para a região genital. Então, ele não é, digamos assim, exclusivo do membro inferior. Ele origina alguns nervos que vão para o membro inferior. Por isso, a gente não vai estudar o plexo lombosacral inteiro. Depois, quando a gente estiver estudando genital, a gente vai estudar isso aí. Mas o plexo lombosacral, ele é formado pelos ramos ventrais de L1 a S3. O plexo braquial, quem lembra? Ele é formado pelos ramos ventrais de que nervos? C5 a T1, né? C5, C6, C7, C8, T1. Aí o plexo lombosacral, L1, né? L1, L2, L3, L4, L5. Aí S1, S2, S3. S4 tem uma anastomosinha, tem livro que bota, tem livro que não bota. Mas esse plexo lombosacral, ele ainda pode ser dividido em plexo lombar e plexo sacral, já que ele pega nervos lombares e nervos sacrais. Então, a gente vai estudar primeiro o plexo lombosacral. Ele é formado pelos ramos ventrais de L1, L2, L3, L4. O L5, ele já tem mais conexão com os sacrais. Então, o lombar mesmo, a gente só considera de L1 até L4. L1, esse aqui, ele vai formar dois nervos bem importantes, mas que a gente não vai estudar por enquanto, que são esses que eu falei, o ilinguinal e o hipogástrico. Ele vai inervar os oblíquos externos do abdômen, oblíquo interno do abdômen, transverso do abdômen, ele vai para o abdômen, para a virilha. Inguinal quer dizer virilha, ele vai lá para a região genital de virilha. O que a gente vai estudar mesmo, que vai ser importante para a gente aqui, são esses dois nervozinhos aqui, ó. O nervo femoral e o nervo obturatório.
O nervo obturatório, porque assim, L2, L3, L4, esses três nervos, eles vão se bifurcar em divisão posterior e divisão anterior. As divisões anteriores, de L2, L3 e L4, se unem para formar o nervo obturatório. E as divisões posteriores, de L1, L2, L3 e L4, se unem para formar o nervo femoral. Então, como é que se forma o nervo femoral? É a junção das divisões posteriores de L2, L3 e L4. E o nervo obturatório é a junção das divisões anteriores de L2, L3 e L4. Ó, os dois são junção, são L2, L3 e L4. Só que o nervo obturatório são as divisões anteriores. E o femoral são a junção das divisões posteriores. Tá? Você tem que saber isso. Femoral, divisões posteriores de L2, L3 e L4. E obturatório, divisões anteriores de L2, L3 e L4. O que é que o nervo femoral inerva? Que compartimento da coxa, o nervo obturatório? Medial. O anterior da coxa. Não, Não. obturatório, estou perguntando obturatório. O Obturatório é o obturatório é medial. medial, parte medial da coxa, e o femoral anterior. O femoral é que o anterior. Tá? Então, o que é que o obturatório inerva? Grácil, adutor longo, adutor curto, adutor magno, são os mediais. E femoral são os anteriores. Sartório, todo o quadríceps, o pectínio. Tem um medial que é inervado pelo femoral, que é o pectínio. Tá? Mas isso aqui vai ter lá no final. E outra coisa também, no cadáver, a gente não vê o plexo lombosacral. Por quê? Porque o plexo lombosacral ele é profundo, ele não é assim superficial como é aqui o braquial. Então, lá no cadáver, a gente não vê o plexo. A gente vê o nervo femoral, o nervo obturatório, o nervo isquiático, mas não vê o plexo em si, tá? Porque ele fica muito profundo. Isso aqui é o plexo lombar, L1, L2, L3, L4. Aí o L1 vai formar o ilho inguinal e o ilho hipogástrico. E o L2, L3, L4, quando eles se bifurcarem, as divisões anteriores vão formar o nervo obturatório, que vai passar lá no forame obturado, inervar os músculos mediais. E as divisões posteriores vai formar o nervo femoral, que vai passar abaixo do ligamento inguinal, no trígono femoral, e vai inervar os anteriores da coxa. Então, não esquecer, nervo femoral inerva os músculos anteriores da coxa. Nervo obturatório inerva os músculos mediais da coxa. Vão ter algumas exceções, eu vou já explicar as exceções. Além do plexo lombar, tem também o plexo sacral. Eles dois juntos é que a gente chama lombosacral. O plexo sacral, ele é formado de L4, L5, S1, S2, S3. Tem livro que fala também S4 e S5 juntos. Né? Os nervos sacrais até o S5. Mas, normalmente, assim, a maior parte do livro só bota até S3. Porque esses nervos aqui, L4, L5, S1, S2, S3, eles vão se juntar para formar o nervo isquiático. Também vai formar um monte de outros nervos. Nervo pudendo, nervo perineal, nervo anal, vai formar outros nervos. O que vai nos interessar aqui são os glúteos e o isquiático. O plexo sacral, ele tem também uma divisão posterior e uma divisão anterior. Divisão posterior está em amarelo. A divisão posterior vai formar o nervo glúteo superior. O que é que inerva o nervo glúteo superior? Quais são os músculos? O glúteo médio, o glúteo mínimo Médio e... mínimo. E o que mais? Tensor Da face Face lata. lata? Isso. Tensor da face lata. Nervo glúteo superior inerva glúteo médio,
mínimo e tensor da face lata. E o nervo glúteo inferior, que é esse aqui, e nervo glúteo máximo. Aí tem o nervo para o músculo piriforme, tem o nervo para o músculo gêmeo superior. Então, ele vai ter vários nervozinhos para os músculos curtos. Mas o glúteo médio, o glúteo superior e o glúteo inferior são os mais volumosos. E aqui vai ter o nervo isquiático. O nervo isquiático é formado pela junção das divisões posteriores e das divisões anteriores. Então, vão formar aqui o nervo isquiático. Só que a divisão posterior, ele vai formar a parte fibular do isquiático. E a divisão anterior vai formar a parte tibial do isquiático. Porque o isquiático, lá na fossa poplítea, ele se divide em nervo tibial e nervo fibular comum. Então, aquela parte fibular, ela provém da divisão posterior. E a parte tibial, ela provém dessa divisão anterior. Tá? Mas o que vai nos interessar aqui, desse monte de nervo, só quero que vocês frisem bem o glúteo superior, o glúteo inferior e o nervo isquiático. Tá? Glúteo superior, glúteo inferior e nervo isquiático. E saber também que nesse plexo sacral vão formar vários nervozinhos para os músculos curtos. Piriforme, gêmeo superior, gêmeo inferior, obturador interno, obturador externo, quadrado femoral. Então, aqui, ó, tá mostrando os nervos L4, L5, S1, S2, S3, S4, formando aqui o nervo isquiático. O nervo isquiático é o nervo mais volumoso do corpo, é o mais grosso de todo o corpo humano, ele é bem grossão e ele é bem longo. O nervo isquiático, ele passa através do forame isquiático maior, ele emerge abaixo do músculo piriforme, tá aqui, ó, piriforme, ele normalmente emerge abaixo do piriforme, mas em algumas pessoas, e a gente tem até um cadáver desse jeito lá no laboratório, ele sai aqui, ele passa dentro do piriforme. Normalmente ele passa abaixo do piriforme, mas em algumas pessoas ele passa dentro do piriforme. E algumas pessoas, quando ele passa aqui muito próximo do piriforme, ele termina sofrendo uma inflamaçãozinha. Aí se chama síndrome do piriforme. A pessoa vai fazer uma atividade, dá uma dorzinha aqui atrás. O piriforme, às vezes, fica comprimindo o nervo isquiático. Aí tem que fazer fisioterapia, né, para melhorar essa compressão. É uma compressão do músculo piriforme no nervo isquiático. Normalmente é fisioterapia, tá? Quem tem essa síndrome. Às vezes, postura mesmo, a pessoa passa muito tempo sentada também, faz atividade física de maneira incorreta, aí o piriforme fica comprimindo, apertando o nervo isquiático, a pessoa fica com dor aqui na região glútea, permanente, o tempo todo. E aí o nervo isquiático, ele vai descer entre os músculos posteriores da coxa, que está explicando o trajeto dele, ó. Primeiro ele passa através do forame isquiático maior, aí ele vai emergir, quer dizer, ele vai aparecer ali abaixo do piriforme, e depois ele vai descer aqui na região posterior da coxa. E o nervo isquiático, quando ele desce aqui na região posterior da coxa, ele vai se bifurcar lá no tornozelo, lá no joelho, e ele vai se dividir em nervo tibial e nervo fibular comum. Então, quais são os ramos terminais do nervo isquiático? Nervo tibial e nervo fibular comum. Mas esse nervo fibular comum, ele vai se bifurcar também e vai originar o fibular profundo e o fibular superficial. Ok? Então, resumindo, na coxa, eu tenho 3 nervos. Nervo isquiático, nervo femoral e nervo obturatório. O nervo obturatório inerva os músculos mediais. O nervo femoral inerva os músculos anteriores. E o nervo isquiático inerva os músculos posteriores. Vão ter algumas exceções, então a gente vai falar sobre essas exceções agora. Então, o nervo femoral, ó, tá aqui o nervo femoral.
Divisão posterior de L2, L3, L4. Passa abaixo do ligamento inguinal, aí passa aqui no trígono femoral, e no trígono femoral ele é a estrutura mais lateral. Trígono femoral passa a vã femoral. Vã, veia no meio, medial, artéria intermédia e o nervo é o mais lateral. Então, vã, os alunos sempre chamam vã lateral ou vã femoral, mas tem que saber que essa vã é de medial para lateral. E se você esquecer, você vai botar o contrário. Então, de medial para lateral. Qual é a estrutura mais medial? A veia, vã, veia. A estrutura mais lateral é o nervo. E a artéria fica entre a veia e o nervo. Aí o nervo femoral inerva os músculos anteriores, o ilho psoas, o sartório, que está cortado aqui, o quadríceps femoral, o articulado joelho. Ele não inerva, qual a exceção da região anterior? É que ele não inerva o tensor da face lata. O tensor da face lata é anterior, mas é inervado pelo nervo glúteo superior. Mas ele vai inervar o pectíneo. Também o monitor gosta de dizer assim, ele compensa, ele não inerva o tensor da face lata, mas ele inerva o pectíneo, que é um medial. Tá? O obturatório, formado a divisão anterior de L2, L3, L4, passa pelo forame obturado, tá aqui ele descendo, ó, passa pelo forame obturado e vai inervar os músculos mediais. Grácil, adutor longo, adutor curto, adutor magno. Ele não inerva o pectíneo, mas em compensação ele inerva o obturador externo, que é da região glútea, que ele está aqui, ó. Obturador externo. E o nervo isquiático, ele inerva os músculos posteriores, semitendino, semembranáceo e bíceps. E ele vai inervar também o adutor magno, ele é bem grande, e ele tem uma parte extensora e uma parte adutora, ele faz extensão e adução. A parte adutora é inervada pelo obturatório, e a parte extensora é inervada pelo nervo isquiático. Então, o músculo adutor magno, lembra que o magno é o maior, magno, aí ele é inervado por dois nervos, pelo isquiático e pelo obturatório. Tudo bem? Aí o nervo isquiático, aqui na fossa poplítea, ele vai se bifurcar e originar o nervo tibial e o nervo fibular comum. O nervo fibular comum, ele também se bifurca e origina o nervo fibular superficial e o nervo fibular profundo. Então, na perna, a gente vai ter três nervos. Como é que esses nervos são chamados? Nervo tibial, nervo fibular superficial, nervo fibular profundo. O nervo tibial inerva os músculos posteriores. Que músculo é esse aqui, ó? Cortadinho aqui. Hã? Gastrocnêmio medial. Cortado, eu falei que estava cortado. Esse aqui, gastrocnêmio lateral. E esse aqui cortado também, sóleo. Sóleo, gastrocnêmio medial, gastrocnêmio lateral, formam o tríceps. Aí vai inervar também o plantar, fica pertinho aqui do gastrocnêmio lateral. O poplíteo, que é esse pequenininho, que fica aqui atrás do joelho. E esses três compridozinhos aqui. O do meio é o tibial posterior. Aí aqui é o flexor longo dos dedos e aqui é o flexor longo do hálux. Ele vai, aqui não tem exceção, ele inerva todos os músculos posteriores da perna. São esses aqui que eu acabei de falar. Aí o nervo tibial desceu aqui, lá no laboratório, ele é meio, você vê ou ele aqui na fossa poplítea, aí aqui ele vai desaparecer, porque ele vai ficar bem profundo, aí ele volta a aparecer bem aqui, ó, no tornozelo. Ontem a Brenda estava até procurando o nervo tibial, artéria tibial posterior e a veia tibial posterior. Quer encontrar? Vou lá no maléolo medial. Eles ficam exatamente atrás do maléolo medial. Tá?
Parece que ela estava procurando aqui, lateral. Eles não estão lateral, eles estão aqui do lado do maléolo medial. Você tem que procurar aqui. Lá no laboratório, vocês veem esse finalzinho aqui, ó, porque esse aqui fica tudo bem profundo. Aí eu vejo só esse finalzinho aqui. Eu vejo o tendão do flexor longo do dedo e flexor do tibial posterior e vejo mesmo o músculo flexor longo do hálux. Lembrando lá no cadáver onde vocês veem isso. Então, aqui é o nervo tibial. Por trás, tibial, ele vai para onde? No pé? Para o dorso ou para a planta? Para a região plantar. Plantar, ó. Artéria, veia e nervo. O que está atrás aqui da perna, ele vai para a planta do pé. O que está aqui na frente da perna vai para o dorso do pé. Então, o nervo plantar, o nervo tibial, ele vai lá para a planta do pé. Quando ele chega lá na planta do pé, ele se bifurca. Aí ele vai originar o nervo plantar medial e o nervo plantar lateral. São os ramos terminais do nervo tibial. Quais são os ramos terminais do nervo tibial? Nervo plantar medial, nervo plantar lateral. Vão inervar o quê? Os músculos da planta do pé. São muitos, né? São um bocado? 3 mediais, 2 laterais, 5 intermédios. São muitos. O nervo plantar medial, ele vai inervar menos músculo. Ele só vai inervar o flexor curto dos dedos, que está cortado aqui. Flexor curto dos dedos. Aí, se ele é medial, ele vai para a região aqui do dedão, do hálux. Ele vai inervar o abdutor do hálux, o flexor curto do hálux e o primeiro lumbrical. Tá? Que é que inerva o plantar medial. Você tem que saber esses 4 músculos aqui. Abdutor, lembra que ele vem medialmente tem o hálux, ele vai inervar 2 músculos aqui do hálux. Flexor curto do hálux, que é aquele bicaudado, o abdutor do hálux, mas ele inerva também o flexor curto dos dedos, que está cortado nessa figura, e o primeiro lumbrical. Todos os outros da planta do pé são inervados pelo plantar lateral. Lumbricais, segundo, terceiro, quarto. Interósseo plantar, interósseo dorsal, quadrado plantar, flexor curto do dedo mínimo, abdutor do dedo mínimo e o adutor do hálux. O adutor do hálux é que ele parece um 7, mostrei na aula passada, apesar de ser hálux, ele já é inervado pelo lateral. E a mesma coisa da mão, o adutor do polegar também, ele já é inervado é pelo nervo ulnar e não pelo mediano, que é o que inerva essa região. Tudo bem? Então, pronto. Nervo isquiático. Na região poplítea, na face poplítea, se bifurca em nervo tibial e fibular comum. Nervo tibial inerva todos os músculos posteriores da perna. Passou na perna, chegou na planta do pé. Quando chega na planta do pé, se bifurca em plantar medial, plantar lateral. Plantar medial, perto ali do hálux, ele inerva o abdutor do hálux, flexor curto do hálux, flexor curto dos dedos e primeiro lumbrical. Todos os outros pelo plantar lateral. Enquanto isso, lá na fossa poplítea, o isquiático originou também o fibular superficial. O fibular superficial, ele é bem superficial. Desculpa, fibular comum. Originou o fibular comum. Fibular comum, ele fica bem superficial aqui. Ele fica em cima da cabeça da fíbula. Quando a pessoa fratura a cabeça da fíbula, um trauma, às vezes ele é lesionado. O nervo mais fácil de lesionar no membro inferior é o fibular comum, porque ele é o mais superficial de todo o membro inferior. Ele fica aqui, ó, superficial à fíbula. Fibular comum. Só que o fibular comum, ele se bifurca aqui, aí ele origina o fibular profundo e o fibular superficial. Fibular superficial inerva o compartimento lateral, que é formado pelo fibular longo e o fibular curto. E o fibular profundo inerva o compartimento anterior, tibial anterior, extensor longo dos dedos, extensor longo do hálux e o fibular terceiro.
Então, aqui também na perna não tem exceção. Todos os posteriores, nervo tibial. Todos os anteriores, fibular profundo. Todos os laterais, fibular superficial. O fibular profundo, ele continua lá no pé. E lá no pé, ele vai dar um ramo medial e um ramo lateral. O ramo medial, ele vai inervar o extensor curto do hálux medial. E o ramo lateral vai inervar o extensor curto dos dedos. O nervo fibular superficial, que é esse aqui, quando ele chega no pé, ele só inerva a pele do pé, ele não inerva nenhum músculo. Aí o fibular profundo, lá no pé, ele vai se bifurcar no ramo medial e lateral, que vai inervar os dois músculos que tem aqui no dorso do pé. Extensor curto do hálux, extensor curto dos dedos. Qual é que é medial? É o hálux. Qual é que é lateral? São os outros dedos. 2, 3, 4, 5. E assim acontece a inervação de todos os músculos do membro inferior. Vou fazer algumas perguntas para vocês. Prestar atenção. Qual é o nervo que inerva o músculo quadríceps femoral? Quadríceps, nervo femoral. Qual é o nervo que inerva o músculo semitendíneo? Semitendíneo, Ciático. nervo isquiático. Qual é o nervo que inerva o músculo tríceps, batata da perna? Tibial. Tibial. Qual é o nervo que inerva o grácil? Obturatório. Que inerva o glúteo máximo? Glúteo inferior. Glúteo inferior. Glúteo inferior. Extensor da face lata? Glúteo superior. Glúteo superior. Ilho pessoas. Obturatório. Femoral. Ilho Femoral. pessoas, inferior da coxa, femoral. Vou fazer mais difícil agora. Que inerva o flexor curto dos dedos? Está na planta. Flexor curto dos dedos. Tibial. Plantar medial. Tibial medial. Não, plantar medial. Tibial origina plantar Tibial medial. vem... Isso. Gente, então é isso. Nossa aula de hoje. Próxima aula, a gente vai fazer a provinha de membro inferior. E para fixar um pouquinho o conteúdo, eu vou querer que vocês façam, que horas são? Um Socrative agora. Para vocês irem batendo cabeça aí com esses nervozinhos. Professora, Sim. aqui é a Isadora, a senhora está me escutando? Oi, Isadora. É porque era para eu estar no presencial, só que eu não estou me sentindo muito bem, aí eu estou assistindo aqui no online, viu? Aí a Ok. prática eu vou pegar com os monitores. Na verdade, a prática de hoje é de pé, né? É. Aí a de vascularização vai ser só na segunda, não é isso? É isso. Aí você pega de pé depois, então. Tá certo, então. Obrigada. Nada. E Você- professora, Tá, Danilo, né, que não vai assistir isso, porque eu vou fazer a chamada só lá na prática. Aí, se eu esquecer, vocês lembram, viu, meninos? Tá Oi. certo. Isadora e e Danilo. professora, na sua aula de quinta-feira, que a senhora ainda vai ter uma aula antes da prova, a senhora vai fazer o quê? Já vai dar conteúdo novo, é? Quinta-feira é o teste progresso. Não vai ter aula presencial, não vai ter É aula. verdade, professora, é verdade. Professor, aqui é o Luciano, eu também não fui hoje, porque eu não estava me sentindo bem. Tá ok. Não vem para a prática também? Não, depois eu pego os monitores. Tá ok. Obrigado. Professora, eu também não vou pra prática, eu tô com a garganta inflamada. Mas eu sou do bem.
Isadora e Danilo, eu ia decorar o nome, agora já complicou. Quem é que está falando? É a Mila, tá com a garganta inflamada. Ah, Mila, tá ok. Tá certo. Mila, Isadora, Danilo, Luciano. Né? Tá ok. Vocês estão fazendo aí em casa o Socrativo?